Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3. Boa noite a quem nos acompanha pelo facebook.com/Rádio Metropolitana RS. Saudações a quem assiste a gravação deste programa no Facebook e no YouTube. Somos o Na Lata Esporte no Rádio Sem Meias Palavras, um oferecimento de Canoas Day Home, o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Sou o jornalista Diego Figueira, ao meu lado está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite, Moreno. Boa noite, Diego. Boa noite, ouvinte da Metropolitana, da Rede Litoral. E hoje temos um convidado para lá de especial aqui, não é, Diego? Verdade, um colega. Andrei Fialho, jornalista. Ele odeia que a gente chame ele de cineasta, né? Mas documentarista pode. Pode. É o homem que produziu o filme recém-lançado, A Pave Vôlei Grande do Sul. É uma satisfação tê-lo conosco, Andrei. Boa noite. Boa noite aos colegas Moreno e Diego. Boa noite aos ouvintes da Rádio Metropolitana. Satisfação estar aqui hoje, podendo divulgar, né, poder conversar um pouco sobre esse trabalho, né, da experiência de fazer um filme sobre o vôlei gaúcho, né, e de trocar das ideias aí também do esporte, da comunicação, do jornalismo, né. Sempre é bom, né, colocar o papo em dia da nossa profissão, que tanto nos orgulha. E aí, Diego? Eu queria saber do Andrei, né, o filme já ficou pronto, já foi lançado, né, mas quanto tempo demorou para ele ficar pronto? Olha, esse filme, ele demorou mais que Mocotó, porque teve todo um trabalho, né? Ele começou... O esboço dele, que a gente chama de argumento, né? O argumento é a linha que o documentário vai ter. Ele começou já em fevereiro do ano passado, né? Mas ele começou, de fato, na temporada 2021 da PAV, que começou em setembro, né? E essa captação, esse convívio com os atletas, comissão técnica, diretoria, até culminar, né, em toda a história, foi até meio de janeiro desse ano, né? Para daí sim começar a parte de edição, construção da narrativa, né? Em que tivemos o lançamento na segunda-feira passada, então, um documentário de 55 minutos, um média-metragem, né? No Teatro do Sesc aqui de Canoas. Então, quando basicamente, 5 meses, 4 meses e meio, mais ou menos, de gravações. De captação, sim, de gravação, sim. E boto mais aí uns 45 dias de edição, né? Claro. Porque tem que assistir muitas vezes, né? Tu tem que decorar, não digo decorar, mas é o que a gente chama da decupagem, né? Tu tem que ouvir muito a fala de um para saber onde é que combina com a fala do outro. Apesar que isso lá na hora da entrevista, do roteiro, a gente meio que... Mas tem que achar um ponto certo de dar o corte, de dar a emenda, né? Então, se fica muito repetitivo essa questão de visualizar e ver e dar o encaixe mais certo possível ali, né? Não é porque a gente participou um pouquinho, assim, da produção que eu vou dizer o que eu vou dizer, mas ficou redondinho. Ficou bom, ficou muito bom. Quando é que foi gravada, assim, a última cena? Qual foi o último dia de gravação que tu chegou e disse, tá, agora chega, não vou fazer mais nada, eu tenho que me preocupar agora em montar esse filme? Então, isso foi assim. Para o pessoal que conhece, né, o Gustavo Endres, sabe que além de um grande atleta, ele é também ele é bom com as palavras, ele é um bom articulador, né? Bom orador. Então, eu fiz toda já uma pré-decupagem e combinado com ele, eu disse que eu gostaria de fazer com ele a última entrevista. Porque eu sabia que com ele eu poderia pegar as costuras que faltavam para ir emendando, né? Fazer um encaixe de um tema, quando era com o presidente, quando era com outro atleta, assim, para fazer essa costura do roteiro, né? Então, eu devo ter gravado o Gustavo
Eu vou chutar aqui, tá? Mas foi nos primeiros dias de fevereiro. E eu já tinha blocos do filme montado já com atletas e outras coisas mais, assim. Então eu já fui no Gustavo, tá? Quero tirar isso aqui de ti. Essa foi então, assim, a última gravação foi com a entrevista do Gustavo. Contigo já sabendo como já estava o conteúdo. Então foi meio que uma última peça para se encaixar e fechar com o que já estava. Porque senão eu ia ter que fazer muito rodeio, eu ia ter que ou botar uma locução, né? Né, para fazer uma emenda mais fácil. O filme não tem nem locução, não tem nada. Ele se conta sozinho, né? Ele se conta sozinho, né? Perfeito. E qual é a maior dificuldade em contar uma história e que tu não esteve presente desde o início? Que tu pegou ela já no final, vamos dizer assim. No final do que foi mostrado, né? Claro que a história ainda vai ser longa, mas a dificuldade em tu trazer elementos de uma época que tu não viveu aquilo ali e misturar com o que tu viu. Como é que foi esse desafio? Na verdade, esse foi o segundo desafio para se tornar mais fácil a construção da narrativa. Porque nós tínhamos um determinado momento, quando eu fui procurado pelo presidente Almir, né, da PAV, e o Gustavo, eles tinham um esboço de história na mente deles. Mas a temporada não se apresentou da forma com que eles queriam. Então, a opção foi fazer um resgate histórico da PAV, né, resgatar um pouco do vôlei, porque também era necessário, se fazia necessário. No início não tinha essa percepção, né? Depois a gente foi vendo. E vou dizer assim, foi difícil trazer, né, a emoção do passado, das grandes partidas da PAV, né? Foi difícil, né? Mas aí tinha os colegas para ajudar, acho que a turma um pouco ajudou também. E não era o foco do filme, então isso tinha que ser meio rápido, né? Sim. Então eu acho que deu certo. E no final foi surpreendente, assim, porque ocorreram coisas novas, torneios em que a PAV acabou entrando e acabou se superando e sendo campeão. E aquilo, como eu digo, assim, foi um molho especial para o filme, né? Que não estava previsto, né? Esses torneios não estavam na agenda. Não estavam na agenda. A previsão era cobrir só a Superliga C lá em Timbó, né? Era só a Superliga C, que não teve êxito, assim. Sim. Né? E aí outro desafio, né? Não ser campeão e continuar sendo atrativo. Né? Como é que tu vai contar uma história, né? Um campeonato essa é a diferença do roteiro para o argumento, assim, explicando para o nosso ouvinte, né? O cineasta, porque daí eu digo que eu não gosto de ser chamado de cineasta. O cineasta, quando ele faz um roteiro de ficção, não, Jornada nas Estrelas, o Superman, o Star Wars, enfim, né? Ele prevê toda uma cena, toda uma fala, né? Uma emoção. Ele prevê tudo aquilo ali, tem que ser do jeito que está no roteiro. Um documentário não tem isso. O documentário ele vai ter o que nós chamamos de argumento. Argumento é eu esperar que o Gustavo Endres relembre a conquista, o acesso, é o presidente relembrar quando é que surgiu a associação. Mas eu não consigo eu escrever as palavras exatas do que ele vai dizer. Sim. E bem como orientar a emoção dele, né? Então, para isso, no documentário, que é coisa de jornalista, eu me considero jornalista por isso, né? É uma previsão, né? Pode ser que o fazer documentário tem muito disso, a surpresa. Daqui a pouco tu quer uma fala simples de alguém e aquela pessoa acaba revelando um conteúdo maravilhoso, numa expressão maravilhosa, enquanto alguém um personagem que tu bota lá com um grande destaque, tu espera um grande discurso e não tem a desenvoltura. Só diz monossílabo, sim, não, sim, não, sim, não. Então, né, essa é a questão do argumento. E esse argumento da PAV, ele foi se construindo mês a mês. Uhum. Então, assim, no primeiro mês ele tinha um norte.
daqui a pouco ele já foi um pouco pro leste, daqui a pouco foi pro oeste. Sim, tinha coisas que tu sabia que iam acontecer. Tu sabia que ia ter treino marcado na hora tal, do dia tal, o pessoal ia estar lá, certo? Certo. Podia acontecer alguma coisa no treino que não estava previsto. De repente, um atleta de uma posição que só tem um substituto, assim, sei lá, o cara se machuca. E aí vai ter que entrar aquele. Aí tu já muda a história. Sim, Né? sim. Por isso, tentando te ajudar aqui na explicação do termo documentário. Tu está documentando os fatos ou a sequência que eles acontecem, enquanto que o roteiro do cinema ele já está pronto. Só vai ser mudado se acontecer um acidente. Né? De repente o ator quebra uma perna. Bom, e aí como é que faz? Bom, pode ser que o cara apareça de muleta no filme. Sim, Pode ser que não, pode ser que esperem até o cara ficar bom. sim. Mas aí tem tudo isso, né? E dessa... O que mais te chamou a atenção, assim, algum aspecto que tu desconhecia do vôlei ou mesmo da PAV? Isso é interessante, assim, a questão da experiência, né? De conhecer e de ter acesso diário ao vôlei, né? Uhum. Nos primeiros dias, assim, e ainda me considero um analfabeto do vôlei, né? Mas no início eu ainda tinha um pouco de arrogância, achando, não, isso é barbado, é só jogar e simplificar as coisas, né? E à medida que tu vai trabalhando com os caras ali, principalmente dentro do vôlei, que eu conheci nessa experiência, que foi o Marcelinho, que é o técnico, que foi um cara que me acolheu super bem, um cara turrão, um cara difícil, mas queridão, assim, no final das contas. E o cara é um fenômeno no vôlei, assim, sabe muito, sabe? Teve lances, acho que acompanhando o primeiro amistoso da PAV, eu estava do lado do Marcelinho e alguém foi sacar, ele diz, joga lá no 3, né? Na posição 3, né? E ele canta todas as jogadas. Ele cantou e dava tudo certo. Ele assim, sabe o que vai acontecer, ele né? sabe, joga, aquele cara não sabe receber a bola, sabe assim, ele enxerga tudo antes. E para mim aquilo ali era tudo igual. Era tudo igual, sabe? Então eu digo, opa, baixa a bolinha, fica na tua. E aí é uma coisa que é minha, que assim, eu não tenho vergonha de perguntar, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei, sabe? Então, e isso foi legal, porque deu o próprio preparador físico Guilherme. O Guilherme também me deu muita atenção, me explicava tudo, assim, eles eram muito pacientes comigo, assim. Eu acho que justamente por eu ter essa humildade de perguntar na boa, me ensina, me explica. Sim. E eles, vem aí, vamos lá. E aí foi isso, né, cara? Até porque o pessoal também, me corrija se eu estiver errado, nunca teve assim tão... O pessoal acostumado a dar entrevista, claro, antes e depois dos jogos, essa coisa toda. Mas eles já tinham sido acompanhados de perto por um jornalista que está documentando o trabalho deles. Isso foi uma coisa interessante que eu percebi deles. Eu também não forcei a barra, né? De ter... Eu poderia ter, quando eu tenho experiência de outros documentários, de outras temáticas, eu podia ter feito o esforço de ter mostrado meus outros trabalhos, né? Ver, como é que fica, como é que vai ser. Não, deixei ao natural, assim, sabe? Não. Eu ligava a câmera, um pessoal não dava bola, outros faziam umas gracinhas. Teve gente que eu marquei entrevista, não foi. Eu digo, bom, deixa para um segundo momento, né? Sim, não ficar incomodando. Mas vem cá, pô, a gente marcou isso. Que não seria anormal haver esse tipo de cobrança, mas também como tu estava pisando num terreno desconhecido, né? Sim, eu deixei ao natural, assim. Eu acho que hoje, agora, eles entenderam. Sim. Eu acho que o grupo todo entendeu a importância de ter alguém documentando, de estar ali, de sentindo o clima, né? Eu acho que a próxima temporada vai ser diferente, essa relação, assim. Certamente. Até porque isso tem muita importância para a PAV como clube, né? Como o trabalho feito em cima da imagem, né? da associação. Né? Porque as pessoas ficam... É uma maneira de as pessoas... Mais uma maneira, né? De as pessoas conhecerem, né? O que é feito. Tá ali o filme, tá gravado. Olha, isso aqui é o que a gente faz. É para isso que a gente treina. E entender assim que são pessoas, né? Cada um com seus dilemas.
teve três meninos aí que vieram de Minas Gerais, assim, com as suas dificuldades, né, que se expuseram, sabe? Então, assim, esse bastidor do trabalho, de vir pelo rango, por ter as despesas pagas, assim, mas não ter uma previsão de grande salário, de futuro, assim, né? Era tudo muito incerto, né? Mas para eles, a experiência de ter uma comissão técnica renomada, né? Eles nunca tiveram uma estrutura para eles desenvolver seu voleibol. Então, esse bastidor, para quem é do esporte, assim, que de alguma forma viveu ou quis viver ou que gosta, ele aproxima muito dessa realidade, assim, ele dá esse clima, assim, né? Conta pra gente um pouco, Andrei, como é que foi essa convivência com o grupo. Como é que o grupo foi se formando? Veio muita gente de fora? Tu percebeste que a maioria do pessoal já tinha ou não tinha alguma experiência no vôlei? Certo. Para mim foi muito rápido, assim, porque eu fui avisado do início do projeto, e o início do projeto foi a peneira, que foi o dia que teve a maior movimentação, foram mais de 100 atletas, né? Eu vim 2 dias antes na PAV para conhecer a estrutura, para saber como é que ia ser a iluminação, para não ter surpresas no dia, né? E tive algumas ideias completamente fora de nexo. Eu me lembro que o Gustavo dizia assim, não, André, mas gurizada acho que não vai tombar. Eu já queria botar drone, fazer um festival de coisa, né? Mas tudo bem. E aí teve essa peneira, como eu fiquei muito preocupado com as imagens, isso foi outra coisa que eu aprendi com o tempo, né? E muito com a convivência com o Gustavo me deu essa liberdade, que eu tinha uma preocupação mais artística das imagens, né? De pegar num ângulo diferente, de estar próximo do jogador. E o Gustavo sempre me puxando para uma visão mais de boleiro. Uhum. Do cara que quer, da quadra, que é o atleta mesmo, ele quer ver as linhas da quadra, né? Sim. Ele quer ver se a bola cai fora, se a bola cai dentro, que posição da quadra está o atleta, né? Isso eu demorei para entender. Sem saber o que está acontecendo dentro da quadra. Dentro da quadra, né? Porque o boleiro ele técnico, né? Eles enxergam tudo, né? Onde está o levantador, para quem cruzou, foi para trás, de onde é que está vindo o oposto. E tu como cinegrafista ao mesmo tempo. Eu queria imagem plástica. Eu queria, né, aquela levantada bonita, o cara cortando. E tu tem que estar também alinhado ao que está acontecendo. De repente, saber que aquele momento ali a bomba pode explodir ou acontecer uma reação. E aí não dá para perder, né? Porque são coisas que podem acontecer só uma vez, né? Sim, sim. Mas aí com o tempo nós fomos trabalhando e eu fui me dando conta, eu preciso de 4 câmeras fixas aqui, né? Uhum. E um fato interessante também é que entre o projeto da PAV, né, estar combinado, tá, vamos fazer, Andrei, tudo certo, lá em fevereiro, e o início em setembro, teve as Olimpíadas. Sim. E aí eu acompanhando o vôlei. Só no vôlei. Eu sofria muito, porque eu olhava a estrutura da transmissão do vôlei das Olimpíadas, que é o padrão melhor do universo. Quantas câmeras tem para um jogo? Só para a gente ter uma ideia. Eu calculei 16 quadros diferentes, assim, simultâneos, assim, que o switcher só fica apertando 1, 2, 3, 4, 5, 6, escolhendo. Entendeu? O switch, para o pessoal que não sabe, é o cara que fica mudando a imagem que tu tá vendo na tua TV. Quando alguém coça o nariz, sai rapidinho, é porque eu tenho um cara lá preparado para isso. Exato. E que inclusive vê a imagem antes de você em casa, né? Ele tem uns segundos de diferença, né? 1 segundo, 2 segundos. Não, imagem 8K no troço no Japão, que Imagina. É o mais moderno do mundo, da história, né? Sim, tu teve o mais alto nível para observar. E aquilo, né? Ali, assim, eu fiquei apavorado. Como é que eu vou acompanhar essa gurizada? Como é que eu vou fazer um padrão desses, né? Então, mas assim, o filme, de certa forma, ele não teve tanto essa pegada de acompanhamento de jogada, de quadro, ele teve mais de contação de história mesmo, né? Entendi. Do resgate da memória oral, né? Da fundação da PAV, que
se tem poucos arquivos, poucas Sim. imagens, né, lá da fundação, das escolinhas, né, mas ter o resgate da lembrança dos fundadores, isso é importante, né? E além da história da PAV, tu volta um pouquinho atrás pro início do vôlei gaúcho, quando ele começou a aparecer, né? Como é que foi? Tu voltou até para os primórdios, né? Como é que então, foi? assim, até a gente está falando do filme aqui, o ouvinte que quiser assistir o filme, ele está no YouTube. Só pesquisar lá, só né? na página da APAV. É só botar a PAV Vôlei ou a PAV Canoas. A PAV Canoas, documentário. A PAV Vôlei Grande do Sul já cai no YouTube, está lá disponível. É grátis. Se o pessoal puder assistir na Smart TV, também é legal, assim, numa tela grande TV, está lá disponível. Então, o início do documentário, né, como falam, retomando lá a questão do argumento, eu pensando, digo, bom, mas como é que eu vou começar o filme da história da PAV, né? Tendo o Gustavo, assim, né? Do nada me deu assim, o Gustavo. Eu acho que o Gustavo, como é um cara que é apaixonado e que vive isso, acho que a gente tem que trazer o contexto do vôlei, a origem do vôlei, né? Então a gente começa contando, assim, como surgiu o vôlei no mundo, como ele chegou no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? E que foram alguns atletas e as equipes que se destacaram aí no cenário nacional, né? Como a Ubra aqui em Canoas, o Frango Sul, atletas, né? Muito legal isso, né? Porque tu acaba pegando todo o nicho do voleibol, né? Tu tem ali... Bom, a gente que acompanhou de perto aí a Frango Sul, a Ubra, é emocionante ver aqueles... Até a narração do Sport TV lá com o título da Ubra, né? A Ubra é campeã, a gente teve aquele arrepio, aquela lembrança. E também uma esperança de que um dia isso volte a acontecer, né? Acho que todo mundo que assistiu ao filme, especialmente lá no Sesc, a primeira apresentação, teve essa nostalgia e também vislumbrando um futuro, quem sabe, né? Da gente viver esses momentos de novo. Isso é uma coisa interessante, assim, que eu acho que o esporte agora, né, falando assim, de comunicação da nossa área, de pensar em assessoria, assim, eu não vejo mais um clube médio, seja no futebol, seja no vôlei, no basquete, né, já não tem um acompanhamento assim, desses registros, assim, sim, né? Só se faz, parece, quando tem expectativa de ganhar, né? E aí são depoimentos contando como é que foi, né? Depois, né? Não tem um acompanhamento. Não tem o dia... Por exemplo, se a PAV fosse campeã da Superliga C e estivesse na B agora, nós teríamos... O filme teria hoje essa cara, né? Do treinamento... Assim como foi campeã da B, a gente não tem praticamente nada, né? Da B não tem nada, só tem... Que fez 10 anos agora, em 1º de abril, e a gente não tem, né? Então... O futebol faz isso porque tem uma estrutura maior, né, de acompanhar as temporadas. Mas eu acho que a PAV ela faz escola nessa questão de comunicação, de gestão, ao pensar as temporadas assim, né? O convite foi feito para a próxima temporada, tá tudo se encaminhando aí pelo Pro Sport, né? Aí. Pelos patrocinadores. Então eu acho que possivelmente teremos outra história no final do ano, aí, outro filme com outra história, né? Vai virar série. Isso vai ser legal, porque se chegar a um ponto de crescer, imagina, um amigo meu que já fez um documentário comigo me perguntou, tá, André, onde é que tu quer ir com o vôlei? Eu digo, cara, eu quero ir até ser campeão da Superliga A, velho. Sim. Você vai demorar 3, 4, 5, 6, 7 anos, mas eu quero estar em quadra, assim, filmando aquele último ponto, aquela gritaria, aquele pavor, aquela emoção, aquela choradeira, né? Isso é muito legal. Eu acho que vai ser o auge, assim, né? Isso vai estar tudo muito bem documentado. Aí, né? A ideia tá aí, né? A ideia tá aí. Vamos chamar o nosso primeiro comercial aqui. Temos 3 para ler hoje. Então, André, esse aqui é para ti também. Sabe aquela notícia que todo mundo adora ouvir? Pois é, a promoção 1 ano de iFood grátis prorrogou. Então já aproveita que está com o celular aí do lado e baixa o app do iFood, caso ainda não tenha no seu celular. O primeiro pedido sai por apenas 99 centavos. E você ainda pode acumular bilhetes para a promoção. Quanto mais pedidos, mais chances de ganhar.
Sim, é 1 ano. Você não ouviu errado. 365 dias, com R$ 1.500 por mês para você gastar como quiser. Pedir dos seus restaurantes preferidos, farmácia, pets, tudo mesmo, hein? É tão bom que quase nem dá para acreditar, mas é real. Então baixe o app e aproveite esse monte de vantagens. Vem concorrer a 1 ano de iFood grátis agora mesmo. E tem as dívidas, né? Agora vamos falar, agora o negócio fica sério. Isso aí agora complicou. As dívidas, que já fazem parte da vida de milhares de brasileiros, tiram o sono de muita gente. Mas com a Excelência Cred, o microempreendedor, o autônomo e o assalariado têm condições especiais de pagamento e sem burocracia. A Excelência libera valores de 5 mil até 200 mil reais. 5 mil até 200 mil reais. Está no aperto? Procura a Excelência. Em até 48 horas, essas condições especiais, esse crédito aí é liberado, com carência de 3 meses para começar a pagar e com parcelas em até 10 anos. Basta entrar em contato pelo WhatsApp, é o 011 961 862 901. Repetindo, 011 961 862 901. Excelência Cred, promotora de seguros e créditos limitada. Tá aí. E o nosso de sempre, né? A Canoas Day Home, que é aí a principal fonte para quem quer aprender a ser um cuidador de idoso, né? É a profissão que mais cresce, né? Profissão que mais tem mercado aí, porque hoje em dia o idoso precisa de um cuidado especial e nem sempre, nem toda a família tem como ou condições de dar aquela atenção que o idoso merece. Então você entra em contato, especialmente pelas redes sociais, que é Barbadinha, né? Você vai lá no Facebook ou no Instagram da Canoas Day Home, e aí você entra em contato e fica por dentro de quando vai ter um novo curso, né, Diego? As inscrições para esse que está ocorrendo já se encerraram. Mas já deve abrir. Provavelmente em maio, né? Exatamente. Provavelmente em maio a gente vai ter novamente aí o curso da Canoas Day Home, que já formou mais de 200 cuidadores de idosos para o mercado de trabalho. É sempre aos sábados, né? Sempre aos sábados o curso, exatamente. Das 9 até o meio-dia, tem aquela paradinha amiga para o almoço e vai direto depois até as 17 horas. Até o final da tarde. Então a gente lembra que também, se você é cuidador de idoso e está atrás de emprego, pode entrar em contato também com a Canoas Day Home. Eles vão te direcionar para alguma casa de idosos, especialista em cuidadores, enfim, todo esse tipo de coisa. Você pode confiar na Canoas Day Home, o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Vamos seguir o nosso bate-papo, então, Diego? Já fizemos o nosso caixa de hoje. Voltamos aí com o Andrei, nosso colega jornalista e documentarista. Cineasta não pode. Vamos a gente falou muito do filme, né? Acho que vamos falar um pouquinho do Andrei, né? Vamos falar um pouquinho do Andrei. Quem é o Andrei Fialho? Onde ele se formou? A paixão pelo audiovisual? Como é que surgiu isso aí? De onde que vem? Por que se alimenta? Vamos lá. O Andrei é um rapaz de Gravataí, basicamente me criei, minha família é de lá. Alô, Parque dos Anjos. O Parque dos Anjos é meu bairro referência, né? A família Fialho é muito grande lá em Gravataí, tem muita gente. Um dos primeiros dos açorianos que vieram agora, completou aí 270 anos, né, da chegada dos açorianos, os Fialho estavam nessa leva aí. Mas então, eu estar fazendo audiovisual hoje e ser jornalista parece meio estranho, porque eu sempre quis ser músico. Eu quis ser músico, né? Então, assim, eu tive sorte que na minha infância os meus pais eram muito jovens, né? Minha mãe ela tinha 18 anos e meu pai 21. Então eles eram muito jovens, assim, e eu fui, tipo, o neto mais velho dos meus avós. Meu pai tinha 7 irmãos, meu pai era o mais velho também, então, tipo assim, eu fui o primeiro neto num monte de... Tinha tudo uma gurizada, assim, né?
E aí tinha os amigos e os outros primos que tocavam, né? Então eu me criei num ambiente que tinha música, né? Aquela roda de violão. Então, assim, eu achava aquilo bonito e queria estar no meio. E eu tive sorte que a escola que eu estudei no primeiro grau, a Fundação Bradesco, né, lá no Parque dos Anjos, eu tinha 8 anos, eu estava na segunda série, ela já ofereceu curso de violão. E aí o pai já tinha um violão, ele não tocava, mas ele tinha um violão em casa. Então, ali eu já comecei a fazer um cursinho de violão, comecei a aprender 3, 4 acordes, e aí começava a gostar de rock, né? Aquilo ali eu tenho 43 anos, então eu tinha 6, 7 anos, o rock brasileiro estava muito forte, né? Pegar o Paralamas, Sucesso, Legião Urbana, o Pessoal Traje de Brasília Rigor, lá. Uhum. né? O Traje Rigor era a banda que eu mais gostava quando eu era guri, nos anos ali 88, 89, aquilo para mim era muito forte. O TNT aqui no Rio Grande do Sul eu gostava muito, né? Então, assim, eu sempre envolvido com a música. Tá. Passado isso, já com 12 anos maior, já comecei a fazer aulinha particular. Eu entrei na banda da escola, toquei pistão, trompete, né? Troquei por 2 anos. E aí, com 14, 15 anos, já queria ser roqueiro, já cabeludo, calça rasgada, aquela coisa toda, né? Eu sempre gostei de estudar. De estudar, eu digo, tá em sala de aula. Uhum. Para estudar em casa, pegar um caderno, um livro, assim, eu sou meio preguiçoso. Mas aula, sábado, 6 da manhã, não tem problema. Eu gosto de estar em sala de aula. Então, assim que eu terminei o segundo grau, eu com 17 anos, eu dava aula de música na Academia Prediger, em Porto Alegre. Uhum. Eu fiz o curso lá, que era para ser de 2 anos e meio. Eu fiz 1 ano e meio. Com 14 anos, eu entrei na escola de música da OSPA também. Eu fiz 1 ano. Então, tipo assim, tudo era muito música. E qual era o teu instrumento aí? Aí era guitarra. Era guitarra. Eu não gostava muito de cantar, não. Eu queria tocar guitarra. O meu ídolo era e é até hoje o Eric Clapton. Eu acho, né? Gosto muito até hoje. E aí eu terminei o segundo grau de eu não vou fazer faculdade de música. Eu achava o pessoal da música da faculdade muito CDF, assim, muito de orquestra. Sim. Uma coisa disciplinada. Eu era mais roqueiro mesmo, organizado, bagunceiro, gostava de uma zoeira, de uma festinha, de umas cachaças, né? É coisa de guri. Sim. E aí, um amigo meu entrou na Unicinos fazendo publicidade e propaganda. E ele disse para mim, André, que sabe, tu não faz publicidade, meu. Vamos um cara mais da arte aqui, puxa para cá, vê aqui, tem cadeira disso, daquilo, e eu... Ele me deu um manual do estudante que ele dá Unicinos, que vinha com todos os cursos, com todas as disciplinas. E aí, no jornalismo, eu vi rádio, TV, eu vi aquela miscelânea de coisa. Eu disse, cara, isso aqui tá mais legal que publicidade e propaganda. Uhum. Mas aí, me matriculei no jornalismo, assim, por me matricular, né? Pensando início eu já tinha uma banda lá em Gravataí, Nômades. Nós começamos a participar de festivais, ganhamos o melhor arranjo, Festival de Música de Porto Alegre, ganhamos em Gravataí, e a gente foi começando a tocar na região. E aí fiquei amigo do pessoal da Rádio Unicinos, a nossa banda começou a tocar na Rádio Unicinos, começou... Então eu fiz um início da universidade focada para minha música, né? Era ruim de português, não queria saber, eu queria saber de fazer e o jornalismo, e a TV, e a fotografia começavam a me chamar, porque eram coisas. Eu precisava fazer foto da banda, eu precisava filmar a banda. Era do tempo ainda do negativo, ainda. Sim. Foi dessa fase da mudança para a internet, para o digital. Certo. Cara, chega no meio da faculdade, eu comecei a trabalhar muito com assessoria de imprensa. Eu não conseguia entrar na imprensa. Lá os jornais de Gravataí, o pessoal jornalista não me dava arrego, não queria que eu entrasse, não sei o que houve. E aí eu trabalhei muito na assessoria, foi quando eu comecei a me dar conta que eu mandava meu release, às vezes meu release saía, às vezes não saía, às vezes tinha espaço, às vezes não tinha. E aí começou a me chamar a atenção que eu não via assessoria de imprensa fazer vídeo. E aí eu estava na Sigra, lá em Gravataí, que é a Associação Comercial Industrial, sim, né?
E nessa época também, eu queria produzir vídeos lá, mas não tinha uma câmerazinha ruim, tinha uma produtora de Gravataí, que os caras eram meu amigo, me acolheram, né? Assim, queriam que eu fazia roteiro, porque eu já gostava de escrever. Mas qualquer produção naquela época era 5 mil hoje, assim, 5, 10 mil, né? Então nada era muito viável. E de repente, em Gravataí começou a surgir a profissionalização do Cerâmica, o clube de futebol lá da cidade. Clube Atlético Cerâmica. Atlético Cerâmica. O seu Décio Becker, que na época era vice-prefeito, era um empresário, ele foi o grande mecenas, né? Sim. Que bancou aquilo. Nisso eu já estou entrando em projeto de TV. E sempre metido a fazer pauta de vídeo, já gostando do troço. E aí tem a revista da Sigra, e isso foi um momento que me marcou. Que o presidente da Sigra, o Leandro, eu gostava muito dele, disse assim: Andrei, vai lá no Cerâmica e dá uma meia página para os caras. Eles vão virar profissional, estão precisando, né? E eu na cadeira, vou na primeira aula de projeto de TV, que o professor Léo Nunes diz: vocês têm que fazer um documentário, vocês têm que apresentar um roteiro aqui de documentário, um troço, para concorrer aqui. Quem ganhar vai ser produzido. Isso na primeira aula. Eu vou na primeira aula, nesse intervalo eu vou lá no Cerâmica para fazer a pauta, né? E eu chego lá, o vice-presidente, não era o seu Décio Becker. Eu disse: eu tenho uma meia página para vocês aqui, tu me ajuda? E o pessoal: padre, mas o que nós temos aqui dá um filme. Eu digo: como é que é? Não, que dá um filme, cara, porque nós temos gurizada, estamos morando aqui, vamos daqui, estamos agitando, estamos virando profissional. Eu digo: então vamos conversar, tu me conta esse filme. Mas igual eu preciso fazer uma meia página. Nisso, eu vou para a aula com toda a história do Cerâmica na cabeça, que virou um documentário, tá lá para o pessoal que quiser assistir também, Cerâmica e o Jogo da Vida. Então, é a transição do clube amador para profissional, com uma gurizada morando 10 numa casa de madeira velha, comendo naquele almoço, na época que era de R$1, que tinha um almoço popular, né? Então, assim, gente com filho que ganhava cesto básico. Então, assim, uma história bem bacana. Com o Paulo César Magalhães, que foi campeão do mundo pelo Grêmio, jogou no Inter, no Vasco da Gama, também foi. Mas, enfim, aí eu levo para a sala de aula, apresento na hora para o professor Léo, e o professor Léo: cara, esse teu argumento aí tá genial, é o filme, é o que a gente quer. Só que, assim, eram 2 por turma, né, para ser produzido. E nisso chega um colega, o Alder Ramos, que vem de Gramado, ele é correspondente do Correio do Povo lá até hoje. E ele senta do meu lado e diz: Andrei, tô contigo, vamos fechar e vamos para a competição de roteiro. Foram 20 roteiros, né, para 4 produções. E nós fomos contemplados pela TV Unicinos, né? Então, ali eu tive esse despertar para fazer os documentários, com o apoio da TV Unicinos. E a partir dali eu digo assim: cara, o vídeo é o negócio, assim, sabe? Eu tive para mim. Vídeo é o vídeo. Claro que o texto... Nisso, eu tenho que fazer meu TCC, e eu sempre trabalhando com assessoria de imprensa, eu penso: cara, e o vídeo release? E aí eu vou pesquisar e não acho nada. E aí eu vou nos 2 professores de assessoria de imprensa da Unicinos. O primeiro, digo assim: professor, o que o senhor acha de vídeo release? André, tu tá viajando, tu tá fora da casa. Esquece que isso aí é frio. Aí eu vou no segundo. O segundo: Andrei do céu, tu descobriu, tu achou o ouro, velho. Deixa o seu ter um orientador. Eu digo: tá fechado, tô contigo. E aí eu faço vídeo release para assessoria de imprensa. Eu visito todas as emissoras. Como é que vocês querem receber as imagens? Como é que tem que ser o formato das imagens? Né? O que eu posso botar, o que eu não posso? O que eu tenho que cuidar? Né? Então, eu crio um manual de como as assessorias podem enviar para as emissoras esse conteúdo. Para sair, né? Para não enviar e morrer, né? Porque, para quem não entende, assessoria de imprensa tradicional, eles mandam uma sugestão de pauta, né? Mandam um texto. Se a emissora gostar, a emissora vem com a sua equipe, com o seu carro, né? E grava.
Na época, eu me lembro que uma emissora disse assim, a gente recebe 1000 releases por dia, a gente dispensa 900, nem olha, a gente tem 20 assessorias que é de relação que a gente sabe que confia, leva 2, 3 para uma reunião de pauta. Quem sabe produz uma. Entendeu? É um filtro pesado. E é um filtro, eu digo assim, não, então, casualmente aí eu faço esse vídeo release, ele vai dar certo, ele dá certo, o professor que diz para mim que era uma furada, ele me avalia, ele tenta achar os defeitos, todos que pode. Tava na banca. Tava na banca, me avaliou, né? E esse professor, anos depois, vai se tornar presidente da TVE, me encontra e diz, Andrei, tu estava completamente com razão, Andrei. Eu tenho uma equipe completamente enxuta e a coisa que eu mais quero é receber material dos outros com qualidade, com procedimento que nem tu escreveu no teu trabalho. Teve que trocar de lado do balcão para entender. Para entender a situação. Um cara que estava sempre, né? Então... E Mas ali que bom que ele teve essa humildade, né? Porque é raro, né? Teve. Aí eu produzi, com o tempo, eu produzi um documentário sobre o Rio Gravataí também. Eu tive uma oportunidade de viajar para os Estados Unidos em 2011 e comprar equipamento mais barato e poder experimentar, né, e fazer por conta. Até então, o audiovisual ele é caro, né? Sim. Tu comprar, tu ter um bom computador, tu ter uma boa máquina, uma captação de áudio. Tu vê pronto, parece fácil. Tu vê pronto o filme. Então, olha, o padrão Globo, né? Que nem eu digo, a Globo é um problema, porque a Globo, ela é. Eu digo sim, eu não tenho. Né? A Globo é excelência, é muito top o que eles fazem. E isso para nós fica como um padrão simples, né? Sim. Então, parece que o que a Globo faz é simples, e aí qualquer coisa que tu vai fazer. Se comparar, né? Se comparar, não tem. Então, e foi nessa ascendente, assim, então, da 2014, eu e o Amon, que é um professor de história, a gente lança um filme sobre um documentário do Rio Gravataí, que estava caindo de maduro, assim, tinha todas as condições. O pessoal acha na internet? Acha Gravataí, um Rio e Minha Vida. Ele está na minha conta do YouTube, lá do André Fialho, né? E era um documentário, assim, a gente foi pedindo apoios diretos, né? Chegava numa empresa, ou dá um patrocínio daqui e ali. E daqui a pouco a gente começou a ver que as pessoas pediam, tá, mas tu não tem lei de incentivo, tu não tem a lei do audiovisual, que é por abaixo de imposto de renda, né? E daí foi uma coisa que me ensinou muito também. Daqui a pouco os caras diziam assim para nós, uma experiência, olha, eu tenho 50 mil para te dar em lei de incentivo, mas eu não tenho R$1.000 do caixa para te tirar. Sim. Porque os caras já tinham todo um cálculo, já tinham todo... E a partir disso eu fui estudando, fui me aperfeiçoando, colocando projetos. Esse filme do Rio Gravataí ganhou um projeto também de recurso do Estado. Uhum. E aí fui me firmando, né? Até o ponto que eu fui para o Grupo Sinos, onde eu conheci os colegas aqui, né? Uhum. E ali, na primeira oportunidade que eu tive, eu fui metendo audiovisual. Claro. Fui metendo. Que era algo que estava fora do... Não fazia parte da rotina do... O grupo não produzia, grupo, né? Assim, com simplicidade, né? Então, era só no máximo aquele celularzinho filmando alguma coisa ali, não tinha coberta e era isso. Era isso, né? E aí tu começou a fazer matérias, reportagens. Aí o que acontece no audiovisual, né? Eu larguei a música, eu falei tanto da música, eu larguei a música, me atrapalhei com a música. Para quem não sabe, tocar na noite é complicado, é insalubre, né? É de zoeira, assim, não é uma coisa que te dá futuro, mas eu trago a música hoje eu trago a música para o audiovisual, né? Porque tu precisa ter uma trilha sonora, tu tem que saber, por exemplo, eu fiz cursos de trilha sonora também para poder compreender melhor como é que é essa movimentação de imagens com som, né? Para quem entende de teoria musical sabe que uma música em tom menor ela é mais triste, é mais séria, então eu posso botar isso no momento que é mais triste, daqui a pouco é um momento mais alegre, mais contraído, eu puxo um tom maior, né? Claro. Então a gente usa disso também, né? Da música pro audiovisual. E até na hora da montagem, né? Tu colocar, saber inserir uma imagem no
contratempo da batida, assim, dá um... saber usar o ritmo da saber música usar, para dar o corte, né? Isso tudo sobre... Isso é aquela coisa que o tempo ensina pra gente, né? Para quem não entendeu nada aqui do que a gente está falando no rádio, usar no contratempo da batida é não colocar a imagem nesse momento que dá o som. Colocar ela antes ou depois. Sim. Que aí vai dar uma outra perspectiva, né? Outra perspectiva. Mas eu digo assim, essa experiência, tu compreender o som, tu aprender a música, o acorde, a imagem, a textura, a edição, isso não é num cursinho de tecnólogo aí que tu vai te dar essa cancha, assim, o cara precisa ter aprendizado de vida. Construir a narrativa do texto, né? Por exemplo, como é que tu encaixa uma fala na outra? Tu tem que conduzir na entrevista, né? Fazer entrevista para o vídeo também é muito complicado, porque... A gente foi testemunha disso. Tu percebe como a pessoa... Aqui na rádio também, quem está na rádio aqui percebe. Daqui a pouco a pessoa com os braços cruzados, toda fechada, né? Tu vê que a pessoa expressão corporal dela. A expressão corporal já disse se ela quer falar, se o assunto está bom ou não, né? Se tá bom, se a pessoa está deslumbrada, vira um pavão, começa a abrir as asas. Né? Tu percebe bem isso, né? E na entrevista do vídeo, tem isso, assim. E isso, o vídeo da PAV tem também, eu percebo bem, né? Porque como eu começo as entrevistas com o início da história, os primeiros entrevistados, eles estão mais frios, assim, né? Não aqueceram, né? No final do filme já tá noutra frequência já, porque já relaxou, né? E isso tem muito da técnica da entrevista também, cara. O cara tá muito duro, tu gosta de churrasco, tu gosta de pescar. O cara dá uma risada. Sim, saber mudar o assunto. Tu tem que dar um balão no cara, porque senão... Técnicas. Porque nem tudo aquilo que foi gravado vai pro filme, isso aí é óbvio. Né? Com certeza. E diz uma coisa, dos 55 minutos que estão no filme, para sair esses 55, quantos foram gravados? Quantas horas de vídeo tem? Eu calculo assim, eu tenho ali 6 personagens que eu tenho 40 minutos de entrevista de cada um. Já dá 2 horas. O Almir... 4 horas. O Almir falou por 45 minutos. O Palote falou por 40 minutos. O Marcelinho falou por 40 minutos. O Gustavo falou por 30 porque eu já tinha o caminho no Gustavo, né? Porque se eu chegasse no escuro, que nem eu fui com os outros, o Gustavo passaria de 1 hora. Sim. Né? Aí teve outros assim que ficou numa média de 20. Assim. Então, assim, quem aparece 10 minutos, se eu somar, é porque eu falou 40. Sim. Quem falou 20 minutos, aparece 3. E tem muito disso. Tem muito o aquecer o cara, né? Sim. Então, e também tem, exatamente, tem de tu sentir, né? Nem todos os atletas foram entrevistados. Nem né? todos foram. Porque tu já sente, né? Que aqui não vai render, ou então vamos ficar com esse aqui que rende mais, né? E tem depoimentos muito interessantes, coisas reveladoras, assim, né? Tem. Eu acho que, assim, eu pela minha concepção, eu fiquei muito feliz. E tem partes do filme, assim, que eu acho especial. Que a gente poder falar da diversidade, né? É isso que eu ia falar. Do filme, assim, que foi uma coisa que surgiu ao natural, né? Religião, tudo, né? Então, assim, no final do filme, que daí ficou pro final, a gente tem um depoimento de um atleta se assumindo homossexual, contando o preconceito, ao mesmo tempo que eu puxei um cristão evangélico para mostrar o contraponto, que é na outra ponta. Que muita gente pode chegar e torcer o nariz. Mas o que isso tem a ver com vôlei? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque é uma pessoa que todas essas pessoas enfrentam dificuldades e ali elas chegaram num lugar em que não houve essa dificuldade, que houve, pelo contrário, houve acolhimento, houve compreensão. E um grupo de 20, 30 pessoas não vai ser todo mundo igual, né? Exatamente. Isso foi muito legal. Bacana. Isso... Assim, a diretoria dá essa carta branca de dizer assim, tá, Andrei, pode botar. Né? Relembrando que a PAV também já teve uma presidente mulher, sim, né? Sim, também. sim. Quando estava na Série A. Quando estava na Série A, então isso assim,
é um clube que eu sou dessa vertente, eu defendo a diversidade, né? Então, eu fiquei muito feliz de botar isso e de ter uma imagem que é um arco-íris em cima do ginásio. Sim, de ter isso, até isso teve assim, né? Sim. Esse take, esse momento do filme, ele abre com uma imagem de um arco-íris que estava em cima do ginásio. Porque deu uma chuva, assim, não foi montagem, não é. Eu estava contigo lá esse dia. O Moreno estava junto e viu. Nós fizemos, teve um arco-íris para abrir isso. Sim. Então, Andrei, pode ir, Diego. Pode ir. Não, era isso. Eu só estava relembrando e parabenizando aqui, né, o André por esse... É uma obra muito legal. Por esse olhar assim tão cuidadoso, né? E tão com esse carinho assim mesmo com o atleta, né? Que a gente viu que é um guri espetacular, joga muito. Eu acho que assim, eu dizia assim para os outros, né? Eu acho que é o cara que tem a porrada mais forte. Sim. Daquele grupo ali, sem dúvida. A porrada mais forte é dele. Se o cara ficar embaixo, vai tontear. Né? Mas, assim, falando... E isso é sensibilidade. Isso, assim, eu falo de mim, assim, é o que me permite, às vezes, me fazer sofrer, às vezes ficar um pouco de depressão, às vezes ficar um pouco eufórico, né? De ter essa coisa, assim. Mas era que... Eu tinha momentos, assim, da minha vida que era, por exemplo, um sábado de noite... Eu estava com um amigo, alguém descontraído, mas tomando uma cerveja. Daqui a pouco eu via um lance, me via 2, 3 minutos do filme na cabeça, e assim, aquilo se revelava, assim, né? Uma inspiração. E aí, o que é que tu faz? Corre, vai pro computador, sai, para, anota. Então, teve muito disso, assim. O filme, ele é construído no contratempo, assim, né? Tu tá no carro ouvindo uma notícia, né? Daqui a pouco uma notícia te pauta, então, que era a questão dessa da diversidade, como a gente teve antes, lá na questão do Minas. Vai lá, encaixando. Né? Sim. Né? Então, que foi uma pauta negativa. Sim, né? Foi uma pauta repercutiu negativa muito. Pro vôlei, né? E eu digo, sabe? E isso me fez reforçar, querer botar diversidade. Sim. Por exemplo. Exato. E que a gente que conviveu ali na PAV durante nesse período aí, durante esse momento, inclusive que aconteceu esse episódio aí com o Douglas, né? A gente percebeu ali dentro do ambiente da PAV, entre os atletas, entre a comissão técnica, um repúdio total à atitude negativa, né? Sim. Não, mas como que esse cara faz um troço desse? Como que esse cara fala um troço desse? Como que uma pessoa pensa um troço desse jeito, né? Isso não está errado, e foi assim, foi espontâneo, né? A gente nem precisou bolar nada, e aí agora tu nos diz que o pessoal te deu carta branca, isso só corrobora, né, o que a gente já sabia, né? É porque é um tema assim, ele não é que ele não fazia parte do filme, ele não precisava estar. Sim. Ele não precisava estar. Mas ele entrou de um jeito, de uma maneira, pegando realmente a diversidade, né? Mas bota o evangélico. Sim, também. Eu cuidei disso, de botar o contraponto, né? Os apóstolos. O conservadorismo assim, e o progressista, né? Sabe? Eu tentei fazer essa colocação e deu certo. Eles estão ali e eles convivem, né? Se dão muito bem. São colegas. São amigos. Antes da gente encerrar, só mandar um abraço aos ouvintes aí que estão mandando recado pra gente, curtindo a live, gente que mandou comentários, a Sara Ferreira, um abraço para ela, o Sidney Jesus mandou um abraço para nós todos aí. Pronta recuperação ao Cid aí. Tá com a patinha quebrada. A Jennifer Corte, um abraço. O Rafael Gracioli, atleta da PAV. Grande levantador. Mandou recado na live também. Júlia Oliveira, o Tony Alves, que também está sempre na audiência. Salve, patrão. A Naira Alves também está na audiência. O Cláudio Saldanha, um abraço, se espirrar saúde. A Neisa Clícenes, a Luana Kaiser, a Yara Gonçalves, também nossa ex-colega. Olha aí, grande Yara. A Vanessa Lopes. O Diego Tavares, advogado, um grande abraço, Diego, que também se espirrar saúde. O Almir, outro que se espirrar saúde. A Eliane Gracioli, a Ana Kaiser e o Daurinei Alt, todos aí curtindo a live, comentando, interagindo com a gente. E Andrei, temos só mais 3 minutinhos de programa, mas tu é um excelente contador de histórias, né?
Se tiver uma rapidinha para contar do teu tempo de músico, que tu falou que a música é complicado à noite, né? Tem alguma que te vem à cabeça assim agora para contar pra gente rapidinho? Bah, São cara, tantas. Bah, Te peguei? Que eu vou te dizer, meu? História do tempo de músico. Se Meu. não te lembrar, pode ser uma mais recente, então vou te ajudar que a memória está mais fresca, da viagem lá com a Pave a Timbó. Pode ser também. Bah, o que eu vou te dizer, cara? Contar umas histórias de mentiroso. Cara. Alguma coisa que aconteceu na tua vida já profissional e que tu te lembre assim que tá, eu tenho um troço profissional, mas é uma coisa bonita assim. Só pode ser. Uma coisa que eu acho bonita que marcou a minha vida. Eu estava no 2º semestre da faculdade de jornalismo e eu consegui um estágio no Centro Vida, no Vida Centro Humanístico, ali na Baltazar de Oliveira. Uhum. E no primeiro dia que eu estava indo para o estágio, eu me achando o Roberto Marinho, né? Tinha que pegar 2 ônibus, eu pegar 2 pingas, um de Gravataí, aí descia no Triângulo, né? E do Triângulo. Cara, isso marcou minha vida até hoje. Eu indo no estágio, eu chego no Centro Vida, né? O chefe tá lá e diz assim: Andrei, eu não podia trabalhar porque o estagiário que estava terminando o contrato ainda ele estava lá, sabe? Uhum. Então, assim, cara, vai lá e dá uma volta. E tem um evento lá embaixo, o Vida Centro Humanístico, é um centro, não sei se vocês conhecem, mas tem ginásio, área de esporte, tem 10 hectares ali na Zona Norte de Porto Alegre, é gigantesco. André, vai lá no fundo lá e tem um evento metropolitano lá de criança, vai lá e descobre para nós o que está acontecendo lá. Descobre para mim. Porque ninguém me falou nada e tem uma criançada, um monte de gente. Descobre e vem aqui e me conta. Cara, eu desço lá e de repente eu vejo aquela gurizada tudo conversando por sinais. E eu, o cara da comunicação. E eu não conseguia conversar com ninguém. Era aquele monte de criança das escolas de surdo e mudos da região, era um encontro metropolitano de surdo e mudo, e eles tudo correndo, conversando por sinais. E tu perdido ali. E eu perdido, eu sentei, eu chorei emocionado, eu digo, bah, Deus, que peça tu me pregou, que meio que eu tô me metendo, eu sou comunicador e eu sou o único. Aquilo marcou assim, a minha jornada profissional é isso aqui. É tentar se comunicar onde eu não consigo. Que show. E aí, claro, passou aquela peça, aquela coisa em mim, aquela coisa que me apegou. E aí, claro, aí eu vi, passou uma professora. Aí eu digo, com licença, ô professora, tudo bem? Tudo. O que está acontecendo? É o encontro metropolitano. Aí foi se resolvendo. Aí eu consegui achar alguém para me comunicar ali, mas tipo assim, eu era excluído ali do processo, né? O comunicador. Sendo que era o comunicador. O comunicador, o cara da comunicação. Com essa história nos despedimos. Muito obrigado pela presença, Andrei. As portas sempre estão abertas aqui. Eu agradeço. Um abraço, muito obrigado por estar aqui. Para quem gostou da história, para quem não gostou também, um abraço. E seguimos aí fazendo a comunicação, né? Com certeza. Vamos conversar em outras oportunidades aí sobre a comunicação também. Uma boa noite a todos. Lembrando que o Na Lata é para Canoas de Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. Até terça. Boa noite.